Autoridades analisam a situação envolvendo um juiz federal chamado para prestar esclarecimentos na Polícia Federal. O juiz foi chamado após uma decisão que, segundo levantamentos, pode ter desobedecido diretrizes do Supremo. Especialistas discutem as implicações de um juiz prestar esclarecimentos por decisões judiciais em processos de execução penal. A situação pode influenciar futuras decisões judiciais e a relação entre diferentes esferas do Poder Judiciário. Órgãos competentes continuam a verificar o caso, buscando esclarecimentos sobre a decisão judicial em questão. Vamos acompanhar agora. Se ainda existia alguma dúvida de que o Brasil foi completamente virado de cabeça para baixo, o que aconteceu ontem deixou tudo escancarado. Você já ouviu falar de um juiz federal sendo levado para depor na Polícia Federal como se fosse um criminoso por causa de uma decisão que ele tomou dentro do que a Constituição permite? Pois é, aconteceu, pela primeira vez. E o mais assustador, isso não tem nada a ver com corrupção, venda de sentença, tráfico de influência ou qualquer tipo de escândalo. Não, a razão é simplesmente uma decisão judicial que não agradou Alexandre de Moraes. No Brasil, juiz que comete crime é no máximo aposentado compulsoriamente, ou seja, ele para de trabalhar, mas continua recebendo salário, mesmo quando é condenado por desvio de conduta grave. Isso sempre foi visto como um privilégio inaceitável. Mas ontem, um juiz foi tratado como bandido simplesmente por julgar. O nome dele é Lourenço Magliorini. E o que ele fez? Ele decidiu pela progressão de regime de um condenado, um réu que já havia cumprido parte da pena. Nada mais, nada menos. Uma decisão técnica dentro da lei. Mas Alexandre de Moraes não gostou e decidiu abrir um inquérito. Não bastasse isso, ele mandou o juiz ir pessoalmente à sede da Polícia Federal prestar depoimento. Sim, um magistrado federal com carreira, currículo e prerrogativas foi convocado como se fosse suspeito de um crime. E a cena registrada é simplesmente grotesca. Delegada federal visivelmente desconfortável, abrindo a gravação da oitiva. E o juiz, completamente intimidado, visivelmente com medo, tendo que explicar uma decisão juridicamente fundamentada. E o mais simbólico, o juiz repete com humildade: "Eu nunca tive a intenção de afrontar, não quis usurpar competência. Isso serve de aprendizado." Aprendizado de quê? De que ele não pode mais contrariar um ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso que o Brasil virou. Um juiz federal com medo, um juiz federal acuado, um juiz federal sendo investigado por decidir. Agora para e pensa, qual é a mensagem que isso passa para todos os outros juízes do país? Que se algum deles tiver a ousadia de tomar uma decisão que desagrade o ministro Alexandre de Moraes, pode acabar na mesma situação. A partir de agora, os juízes vão pensar duas vezes antes de julgar, porque sabem que podem ser perseguidos, porque sabem que existe uma linha invisível que não pode ser cruzada, não jurídica, mas política. E onde estão os defensores da Constituição? Onde está a OAB? Onde estão as associações de magistrados? Onde estão os garantistas? Todo mundo em silêncio. É como se o medo tivesse vencido, como se a autocensura fosse a nova regra. E quando isso acontece no judiciário, meu amigo, é porque já passamos da linha de segurança. O Brasil agora vive um momento em que um juiz pode ser levado para depor na Polícia Federal por decidir. Isso é ditadura, isso é abuso. Isso é um sinal gravíssimo. E sabe o pior? Isso tudo acontece diante dos olhos da imprensa, das instituições e da sociedade, como se fosse normal, como se não houvesse nada de errado em colocar a caneta de um juiz na mira da polícia. Mas a pergunta que fica é: quem será o próximo? Hoje foi o juiz Lourenço, amanhã pode ser qualquer outro. E se os juízes têm medo, imagina você. Se você chegou até aqui, já entendeu a gravidade disso tudo. Então faz o seguinte, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para acompanhar os próximos capítulos desse absurdo. E agora comenta aí, você acredita que ainda existe independência entre os poderes no Brasil? Ou já estamos vivendo uma ditadura disfarçada?